Olá, pessoas! Se vocês vão começar a ouvir esse episódio, a gente queria deixar um alerta de gatilho. A gente fala sobre alguns assuntos bem pesados em Pesado, né? relação a assassinato, em relação gráficos, em relação à tortura e abusos sexuais, infantis, etc. Sim, Então, se você tem alguma questão de sensibilidade com esses assuntos, proceda com cautela. por Pode favor. super não ouvir, não assistir esse episódio, a gente vai entender. Ou Totalmente. é isso, assim, é só para deixar claro que esses assuntos vão ser tocados algumas vezes de formas gráficas e insensíveis por mim. Insensível. Então, talvez um pouco, porque eu Caramba. tava puta e eu falei irritada, e é A isso. gente recorre à ironia A quando gente isso recorre à ironia para lidar com a raiva, né, amiga? é isso, é É como é, isso. gente. Então, é isso, gente. É um bom episódio se você decidir prosseguir. Olá, olá, pessoas. A moça disse que a gente está gravando, então a gente está Deve ser. gravando, disse ela. Sejam bem-vindas, vindos ao Chá com Breja, o seu podcast favorito de entretenimento e narrativas e aleatoriedade, com Isadora Exatamente. sempre lembra, aleatoriedade. É. Hoje, inclusive, é uma aleatoriedade bem necessária. E eu acho que foi coincidência, mas ao mesmo tempo acabou de rolar aquele lance com o cara do Flow, que eu acho que também tem a ver com esse bicho aqui. Bem, tudo bem. Vamos só seguir o bonde. Desenvolve. O que você está bebendo? Não. O que as pessoas precisam fazer? Pronto, aquela que tu faz um. Gravei semana passada, mas já tô toda desmemoriada, toda ferrada, sem prática. É, YouTube? Curti? YouTube, pronto, é isso. E se você está nos assistindo no YouTube, maravilhoso, só que não, você faz o quê? Você curte, você compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse assunto ou da nossa vibe, sei lá, não sei, você que sabe, mas compartilha com alguém, É. não custa nada fazer isso de quê? Disseminar a palavra do Chá com Breja. Nossa, Estamos não custa mesmo, precisando de gente. gente ouvindo, consumindo a gente, porque a É. gente se sente muito sozinha nesse mundo e a gente precisa de É. gente com a gente, é isso. E aí, nesse mesma vibe, você faz o quê? Você comenta, você dá aquele engajamentinho básico pra gente. Mas falando sério, gente, a gente quer trocar ideia com você. A gente fica aqui falando, parece que a gente tá falando pro Pro nada. E além, eu né? É vejo bom falar com alguém. visualizações. São poucas, mas existem. Logo, se você está vendo isso, você faz o favor de comentar da sua opinião, entendeu? Conversa com a Conversar com gente. a gente, é isso. É isso. É... E o tal A do gente sininho, conversa. né? Dizem que não faz tanto efeito mais, mas Ah, a mas gente ativa. eu acho que assim, estar na internet é um exercício de fé, entendeu? Não tenho Tem. religião, mas a coisa da fé na É, tem que ter. comunicação a gente tem que ter. É uma coisa de fé É, mesmo. tem que ter. Que quer que seja E, isso. e que mais, Adora? Que mais que o povo tem que fazer? Além de no YouTube e em outras plataformas de áudio, nós estamos presentes em uma plataforma de áudio fantástica, Fantástica, absolutamente incrível. maravilhosa. Galera, Orelo, eu falo dela aqui toda semana. Assim como Paulinha fala do YouTube toda semana, mas vamos lá. Mas eu sempre falo e eu falo mesmo, porque a Orelo é a única plataforma de áudio que, de novo, que paga seus criadores de conteúdo pelo trabalho que eles fazem. Eu não tenho palavras para expressar o quão fantástico isso é. Eu acho que vocês entendem, quem estiver ouvindo isso, no nível que a gente está agora, no mundo que a gente vive, 2022, eu falo 2021, é, você ter um lugar que paga o criador de conteúdo para ele trabalhar, porque é isso, né? É meio que isso. Pagar pelo trabalho isso é um negócio muito incrível. Parece estranho? Parece. Mas é o que a Aurelo faz. Então, baixem lá o seu aplicativo da Aurelo. Além de nós, tem várias outras coisas incríveis para vocês escutarem, conhecerem. Por favor, fiquem lá. E cada play que vocês dão, a gente ganha cá um troquinho para, quem sabe, dar uma melhorada nisso aqui, chegar a outros níveis, alcançar outras metas. Enfim, lembrem de nós, baixem a Aurelo. Yay! Valeu! Ui. Acho que é isso. O que você está bebendo hoje, amiga? Nossa, eu achei aqui um pacotinho do meu chá de limão e framboesa. Eu gosto muito dele. Uh,
Mas eu tava sem tomar chá quente, porque tava um calor safado, né? Aí essa semana deu uma refrescada. Eu falei, vamos voltar pro chá quente para não ficar deselegante. Só chá gelado o tempo todo. Mas é isso, é um bom chazinho, gosto muito dele. O seu, só citou aí. Eu sigo na minha Bex, entendeu? Que vocês me ajudaram a pagar via Zé. Muito obrigada. Oh, Sigam fazendo isso. Para quem não sabe do que eu estou falando, outra forma de você ajudar a gente é o quê? Tem um aplicativo aqui embaixo chamado Zé. Você baixa ele para você pedir sua biritinha ou seu chazinho. Dá para pedir chá gelado também, que eles bebem. Dá para pedir não alcoólicos. tem quem Então, beba. tem quem beba Tem esse quem tipo de goste. coisa. Mas águas também, refrigerantes, é possível. Seja lá o que você queira beber, você pode pedir via Zé. Ele vai te entregar na sua casa. E quando você usar o meu cupomzinho, que está aí embaixo, você faz o quê? Cria R$ 5 de descontos. De desconto. Para ajudar a pagar a birita da próxima, entendeu? Da próxima chá com breja. Essencial, gente, que a A gente gente pode bebe criar um para toda você semana. também, amiga, para quando você tiver a fim de beber um chá genérico, tipo um mate, uma coisa Um assim. mate, um ice tea, né? Um Ou quem iced esquece, tea. ice tea é chá, né? Tem ali Pois uns é. 2%, ice tea de Aí você alguma pode, coisa. inclusive, escolher se você quer financiar a cerveja ou o chá, tá vendo? Olha só que Olha, interativo. Olha só que legal, legal. engajamento. Mas, Boa, risadas à Glória. parte, vamos para o nosso assunto de hoje, que ele é pesadinho, porém Intenso. necessário. Quer dizer, não sei se é É, necessário, mas eu acho não importante sei, falar que isso mas acho que é existe. válido. Acho É, bom porque as pessoas esquecem, e aí, quando elas esquecem, tende a acontecer de novo, né? as pessoas esquecem com frequência, né? Com Enfim. frequência. Então, a gente vai falar hoje o quê? De pânico satânico, para quem por acaso não, assim, só clicou no episódio, não viu do que se tratava no título, sei lá, né? Tem gente que faz What the isso. fuck? Não sei se tem, mas bem, pânico Ah, não satânico. sei, tem. Se você não faz a mínima ideia do que isso foi, é basicamente, assim, eu acho que não dá para dizer que é tão circunspecto assim os Estados Unidos dos anos 80, porque isso aconteceu em outros lugares de outras formas. Claro. Mas, assim, o famosinho, e que a gente vai tratar hoje, mas eu acho que vocês podem pegar como análise de caso para perceber padrões e pensar assim, fudeu, entendeu? Eu acho que, assim, o objetivo nosso com esse episódio hoje é fazer vocês pensarem, opa, entendeu? Padrão das coisas, né? É o padrão das coisas. E, bem, Pânico Satânico, um negocinho que rolou nos anos 80. Vindo dos anos 60, o bagulho começou nos anos 60, foi se alastrando até 80, 90, começou a morrer. Mas morreu de Mas. fato? Vamos falar sobre isso mais Pois tarde. é, né? Exatamente, a gente pode discutir isso. Mas, assim, Eventualmente. pensa para quem tem essa referência, Bruxas de Salem. Pensa na Caçada das Bruxas, entendeu? Pensa nazismo, pensa tudo que um grupo persegue outro e ferra com esse outro, pode pensar assim, tá? Só que em pânico generalizado na nação, culpando o diabo por algo que nem estava acontecendo. Então, assim, pessoas presas injustamente, famílias destruídas de forma muito absurda, tudo por culpa de um suposto diabo que se espalhava via cultura pop. É um Talvez negócio. uma suposta interação com o diabo, né? Eu acho que é muito importante ter que ter interação com ele. Não adianta ele só estar andando por aí. Você, de alguma forma, interagiu com o diabo, de acordo com, aí a gente chega lá também, né? Mas acho que sem interagir com ele não faz. Não sei, fico pensando muito na caça às bruxas, assim, né? Nas acusações, que a gente tem conhecimento, né? Fulana, não, aí eu abri a porta, ela tava lá com o diabo. Tipo, Oi? não, eu abri a porta e vi ela trazendo com um bode. Hã? Cara, O bode é o diabo. eu acho que é legal a gente pensar o legal o das bruxas legal, mas o bom de bruxas de Bom, Salem da vida, ou pegar, sei lá, nazismo, pegar cruzadas, sei lá. O legal da gente pegar esses movimentos que talvez estejam mais na cabeça das pessoas, porque a gente aprende na escola em história, talvez, né? Porque nem todo mundo é doido do true crime que nem a gente, não necessariamente vai saber que rolou esse tal pânico satânico nos Estados Unidos. Mas esses eventinhos,
eventões, fudido pra caralho. Sei lá, segregação racial dos Estados Unidos, aqui também, né? Mas aqui eu acho talvez até mais perigoso, porque é uma coisa meio As debaixo dos camadas, panos, né? né? Tem umas camadas aí de silenciamento que talvez quando a coisa não é tão na cara, seja até mais Devia ser um perigosa, pouco não mais. sei. Não sei. Mas É. isso é papo para outro episódio específico disso, talvez, Segura. se a gente tiver estômago. Mas pensem assim: tem algum tipo de coisa rolando que um grupo da sociedade se sente ameaçado, sente que seus valores estão ameaçados. E aí você cria um tal de inimigo comum. É o tribalismo básico, assim. Pensa que é um instinto humano. Inclusive, andei falando nesses últimos podcasts que esse negócio de culto que o povo está ensinando outros a fazer em marketing, o tal do tribalismo, ensina você a ter inimigo comum. Faz parte dos ensinamentos de marketing hoje em dia, essa merda. Você vê como o meu pânico, vocês entenderem, meu pânico vem O seu daí. pânico real. O meu pânico, né? Não é o satânico, mas é o meu. Porque, assim, esse rolê do pânico moral, né? Que o satânico é uma guarda-chuvinha dentro, é bizarro. É você pegar uma galera para atacar e justificar todos os seus problemas em cima deles. E aí você mata, você dizima, você bota em campo de concentração, você tira da face da terra. E aí, teoricamente, seus problemas são resolvidos. É literalmente essa vibe. E geralmente Uma você lógica. constrói várias narrativas em cima para sustentar isso, porque geralmente não existe. Não é que de fato as pessoas estão falando. Inclusive, os culpados normalmente não têm a culpa pelos problemas. Né? É um tipo de crime, né, em que as pessoas são acusadas e que, de fato, para você encontrar quem seja o culpado, é raro, né? Eu acho que é talvez uma das grandes sequelas do pânico satânico, e aí outros, vamos lá, esses pânicos, vamos chamar essas histerias coletivas, é que, no fim das contas, meio que acaba sendo culpado de fato, né? Sim. É difícil isso. Eu acho, nesse caso do pânico satânico, você fica até assim, mas pensa nas bruxas de Salem, né? Mas umas meninas apontaram. Sim, mas eram umas crianças, sabe? Quem foi que falou para as crianças? Aí você não consegue mais encontrar, sabe? Você não consegue fazer o reverso, o caminho contrário. Tá, então, de quem foi a culpa? Foi da criancinha de 6 anos que falou um negócio que foi induzida por não sei quem, que foi induzido por não sei quem? Sei lá, cara. Assim, só para vocês terem, vamos começar a falar mais profundamente do pânico satânico, para vocês entenderem a linha de raciocínio de como isso foi formado e entender, né? O que estava sendo ameaçado na época? Vamos pensar, Estados Unidos é um país que foi fundamentado no puritanismo, né? No puritanismo cristão. Inclusive, é a sementinha do bicho, entendeu? É o tal do puritanismo cristão. E todo o American Way of Life, a jornadinha do herói deles, tudo está muito baseada nessa cultura cristã puritana da essência dos Estados Unidos. Isso é importante porque ali nos anos 60, que é quando a coisa começa a degringolar para desembocar nos anos 80 com força total, nos anos 60 começa a rolar rock and roll, começa a rolar uma espécie de globalização, sabe, via pós-guerras da vida, uma interação, assim, Estados Unidos começa a ser atingido pelo mundo, digamos assim. Pelo mundo. E aí esses valores puritanos começam a ser contestados, especialmente pela juventude. A gente tem contracultura começando a rolar, droguinhas começando a rolar, o povo que, assim, que toda aquela visão de guerra, etc., começou a incomodar. Então, os jovens estavam muito na raiz contracultura, etc. Então, assim, pensem que isso começou a desestruturar o rolê, entendeu? Os próprios evangélicos rolou uma cisãozinha entre os fundamentalistas e a galera mais modernista, assim, tipo, até porque rolou o darwinismo, né? Rolou, assim, no início na verdade, antes dos anos 60, né? Pensa assim, início
desse século, rolou todas aquelas descobertas científicas de que, então, meus amores, a Coisa Bíblia da não é ciência tão literal assim. com um certo impacto factual. Pois é. E aí, isso meio que desestruturou as coisas ali. Os fundamentalistas, nessa época que as coisas começaram a quebrar, se fecharam no mundinho deles, enquanto os modernistas do evangelho, tipo, vamos nos Tentaram abrir adaptar ao mundo, etc. Nanã. Bem, isso aí é só para vocês terem uma noção, panorama, né? um panorama. Tá, por que isso é importante? Porque eles não tinham muito quem culpar no início. Mas, em 66, tem um cara. Gente, eu fico assim pensando que o cara ele gerou tanta merda, mas assim, O não que era o estava fazendo que ele objetivo. sentou para fazer isso? Ele era um cara, pensa assim, um cara meio ator, contestador da religião. O cara estava afim de causar, ele não estava afim Pelo de. que eu entendi, era isso, ele só queria dar uma causada, né? Enfim, pelo que Ele não, eu ouvi. o cara era ateu. O cara É era isso. ateu. Compreenda, quem é ateu não está acreditando em Não tá nada. acreditando em Não é nada nada. contra o seu Deus, é contra a coisa toda, entendeu? Não é necessariamente contra, é Mas whatever. assim, esse moço chamado Anton Lavie, eu acho que assim se pronuncia o nome dele, em 66, decide que é muito, sei lá, que é uma boa ideia criar Meia, meia. uma igreja satânica. E meia, meia. Nossa, eu não tinha Será que reparado foi nisso. em 6 de 66? Desculpa. Na Califórnia, assim, o povo, sabe assim, deixa o maluco lá, entendeu? E assim, tanto faz. Pra vocês verem o quanto não era ameaçador ainda. Não era. Tipo, e talvez tenham visto o cara pelo que ele era, só um maluco querendo causar, entendeu? Um boy Querendo querendo contestar causar. as coisas, não sei. 68 temos nosso maravilhoso bebê de Rosemary. E aí, a América começa a ficar em pânico, não é mesmo? Porque Eu acho que a América tem cinema. a chance aí de começar a absorver referências. É uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? De quem veio primeiro. É claro que isso que a gente está falando, né? Pronto, a gente está sabendo do diabo há muito tempo, é óbvio, né? Estamos aí há 2.500 anos. Essa porra, e antes disso, o diabo já estava por aí. Mas aquela história de começar a absorver as referências, claro, a gente não esqueceu da literatura, de forma alguma a gente esqueceu do teatro, mas essa capacidade que o cinema traz, né, de te envolver numa narrativa como um todo, é muito poderosa, né? Claro que não é só ela, mas ela acrescenta em outros tipos de referência. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o Bebê de Rosemary, eu não sei onde é que ele tem. Será que tem na HBO Max? Ou no Se é Mubi, que alguém talvez, não né? Se bem viu, que o mas... Mubi fica trocando de repertório, acho que não. Mas, sei lá, talvez Telecine Cult. não é difícil, não. Ó, Globoplay tem. Tá, pronto. Telecine também tem. Se ninguém tiver, tem a R$4,90 no YouTube. Vejam aí, vale a pena. A gente já falou dele antes, em algum momento, né? É porque, tipo assim, Enfim, é um daqueles personagem clássicos que feminina tem da por que época. ser clássico, saca? Uhum. Ele de fato criou um marco para o cinema Marco. e para a sociedade, né? No caso. E o que eu acho que é mais fantástico nesse caso, aí, falando de narrativa, porque eu enfim, eu não consigo, é que ele consegue criar o pânico sem mostrar o demônio, né? Sim. Isso. Spoiler. Não, não, não. Bom, para quem não sabe do que a gente está Mostrar. falando, a história é sobre uma moça que é forçada pelo marido, que tem uma seita satânica, a engravidar do diabo. E bem, Ele isso. participa da seita para, tipo, sei lá, ter sucesso, dinheiro, as coisas mais óbvias no mundo, mais mundanas, né? E talvez até mais americanas possíveis, para pensar que é o que se quer, né? É para isso que se vive lá, para se ter dinheiro, para se ter as coisas, ainda que você tenha que vender sua esposa para isso. E eu acho que é E é por isso muito também que é tão interessante. ameaçador, né? Essa ideia Acho que do. sim, porque é muito próximo, entre aspas, tá? Vamos lembrar, várias aspas. Mas é muito sensacional, porque, de fato, que inimigo fantástico é esse? Que é Satã, que você não encontra com ele. Você só, no máximo, encontra com os seus perpetuadores, enfim, coleguinhas, adoradores. E o filme é muito bom nisso, ele não fica mostrando, não tem, você só consegue ter o pavor da coisa em torno, né?
Mas agora que você falou disso, tipo, eu lembrei, já que a gente estava falando de valores, se a gente pensa em American Way of Life, os americanos via puritanismo, tem muita coisa do o esforço que te faz enriquecer, né? Do tipo assim, se mata aí que você enriquece, porque todo mundo Consegue que vai. Vou tentar. Deus recompensa, essa ideia de recompensa, Ah, né? Eles têm recompensa. muito essa ideia de recompensa, que a gente vê hoje em dia que não é tão a gente vive num mundo que não faz isso ser uma realidade para todo mundo, né? Venhamos e convenhamos. E aí, o tal do satanismo, do Anton LaVey lá, que é causador, lacrador, vem com uma ideia de hedonismo. Todo o rolê do cara, ele pegou um monte de corrente filosófica, misturou e botou num livro, que virou em 69 a tal da Bíblia Satânica lá, que vem logo depois do Bebê de Rosemary, né? 68 Rosemary, 69 ele faz a tal da Bíblia Satânica, que tem isso do hedonismo. Então, o cara que queria ganhar dinheiro, fama, sucesso. O hedonismo não necessariamente é ligado a dinheiro, fama, sucesso, mas é ligado a prazeres, né? Uhum. Aproveitar a sua vida ao invés de... É aquela coisa francesa de trabalhe para viver e não viva para trabalhar, né? O oposto do... É o oposto lá dos É, americanos. cujo Mas resultado acaba sendo o mesmo, mas tá tudo certo. acaba não, né, amiga? Eu acho que são conceitos diferentes. Pode até Porque, ser, mas no fim do dia coloca em prática. ah, mas eu acho que se você É vive que para é tipo a trabalhar, história do faça o que você ama para nunca mais ter que trabalhar. não, mas isso Só aí o é que vai acontecer burrice. é você trabalhar o tempo Isso aí é inteiro. burrice. Isso aí é Para mim, a burrice. lógica é primíssima. Não, isso é coisa da burrice. Mas, não, tipo, por que a gente... Não, foda-se, Sei lá, cara. valores, tá? Mas Só só para eu vocês que é. entenderem que outro valor que estava sendo desafiado na época, porque os jovenzinhos da contracultura também estavam nessa de... será que é essa a vida dos meus pais que eu quero, né? Tinha muito esse lance de as religiões orientais entrando no rolê, o Uhum. povo abandonando as famílias para ir viver em cultos. O que vem em 69, que também alimenta esse pânico satânico, que são lá o culto do Manson, né? Mata lá a Sharon Tate, o bebezinho da Sharon Tate, escreve uns negócios na parede, o amigo gay da Sharon Tate. Eu acho que era gay, né? O amigo da Sharon Tate. Eu não lembro mais. Eu não lembro. Tinha uma moça também lá. Tinha um Tinha uma amigo e uma moça. amiga, não é? Então, para quem não sabe, no é do True Too Crime, much. Charles Manson entrou para a história porque ele tinha um culto. O cara convenceu o culto dele a matar um monte de gente. Porque, na verdade, assim, isso é muito doido, né? O cara queria ser cantor. Ó, Aí, Hitler queria ser pintor? não é mesmo? O cara queria ser cantor famoso. E aí Deus do ficou céu. de birra com o produtor lá que cagou para ele. E aí ele falou: vamos matar Queria ser um ele, só cantor que na famoso. casa Olha no do. que deu. Olha no que deu. Na casa do tal do produtor Depois, tava lá a Sharon Tate, que estava alugando a coitada, casa, pelo amor de tadinho, Deus. e pagou o pato. Mas aí, o que aconteceu nesse rolê? Uma das teorias bizarras do Manson, que eu não sei se era de verdade, eu nunca sei. Essa galera era líder de culto narcisista, É difícil, psicopata, né? A gente não sabe o que é a fato, gente nunca que eles sabe se eles acham estão mesmo. achando mesmo, se estão lá num delírio, ou se eles faz Estão parte da falando para narrativa atrair de gente, sei persuasão. lá. Mas ele É. tinha um rolê, porque ele ouvia os discos dos Beatles de trás para frente. De fato, os Beatles naquela época estavam fazendo um negócio chamado backmasking, que era tipo você botar umas mensagenzinhas, assim, você botar de trás para frente as coisas. Estavam experimentando com música. Estavam Eles testando, só estavam cacete. testando os negócios, entendeu? Eles não Novas sabiam que o tecnologias, maluco. novas chances. Era Pois só é, isso. era só isso. Mas Goste você ou não, era o só filho da teste. mãe achou que Helter Skelter era sobre uma guerra interracial apocalíptica, porque ainda tem isso, né? O cara ainda é racista. Eles sempre são, né? Esses bichos É, são sempre. amiga. Quer dizer, todos não. Aquele cara do Kool-Aid não era. Inclusive, ele tinha toda uma pegada contrária, né? Mas você vê que não adianta de porra nenhuma, tudo bem. Tudo bem. Ele dizia que Helter Skelter era tipo uma mensagem
apocalíptica. Ele tinha todas umas coisas místicas, assim, umas paradas. Botaram um pentagrama na parede, com sangue, quando fizeram Aqueles assassinato. Ou símbolos que seja, são muito reconhecíveis, né? Que tem cara de de satânico, tem nananã. cara de É satânico, isso. né? O E dress aí, satânico. o que Manson, além de matar gente, conquistou? Que o que já estava em... Assim, a sociedade já estava meio pensando nessas coisas, mas já aproveitaram do caso para o quê? Instalar o repúdio ao rock and roll, instalar o repúdio à contracultura. Esses negócios geram assassinos, assim, isso é coisa do Satã, entendeu? Tá vendo o Manson aí. É meio que assim, usar para legitimar a parada, né? Que já estava ali um pouquinho. E aí, deixa eu ver o que eu tô, né? Ai, meu Deus, eu nem entendo como é roteiro. Gente, tanto tempo sem usar roteiro, entendeu? Que a pessoa fica É. desestabilizada. É, Tá. Mas eu acho que é isso, amigo. Se você quiser dar o panorama, acho que tudo bem, a gente entende que se passa nos anos 60. Aliado a tudo isso, a gente tem mais movimentos de mudança, movimentos de direitos civis, movimentos Ai, de libertação mais feminina, ataque, né? né? Pro povo puritano, O povo classista, puritano tá aí. racista. É, Satã chegou. Pois Yo. é. E eu, inclusive, tem um cara que. Vamos entrar nisso, peraí. O que acontece? Lembra que eu falei aquele negócio dos fundamentalistas versus modernistas? No fundamentalismo, começa a ter uma galerinha falando assim: opa, tá ficando pesado esse negócio. A gente tá aqui no nosso mundinho fechado e o país está se perdendo, né? Esse povo aí da contracultura, dos movimentos civis, do rock, não, olha só, a gente Entendendo precisa fazer rock, alguma mulheres coisa. livres e pretos na rua. E preço na rua, exatamente. Mulheres livres querendo aborto. Acho que não, hein? Acho que Maldito. não. Bem, aí esse povo começa, assim, eles começam de leve, né? Começam com um negócio assim de vamos criar um entretenimento alternativo, seguro para os nossos jovens, né? Tipo, faz aí a musiquinha gospel, uns livros de autoajuda, uns programas infantis. Eu acho que nada disso é leve. No final das contas, assim, cultura é Quando chega no sempre programa infantil, infantil. eu acho complicado. Quadrinhos. Nos anos 70 teve um cara que lançou uns quadrinhos que ensinavam crianças como evitar o diabo, e isso incluía ser racista, homofóbico e anticatólico. Olha só que legal. Nem os católicos se livraram dessa merda, né? Porque... Católico. Nem os católicos. Você vê o nível que a gente chegou. Ai, meu pai, pensa. Aí Se nessa tivesse... pegada, a gente já vai fazer isso aí é anos 70, tá? Pensa, Menzo foi ali 68, não, 69, né? É nove. É, Começaram a dar atenção para a Bíblia do. Gente, eu sempre fico pensando, pobre Lavi. Eu nem conheci o cara, não pesquisei, Eu posso não estar sendo conheço. equivocada. Mas eu sempre penso, pobrezinho. Ele não. Assim, tudo bem que o cara pensa, Cara, vou escrever uma Bíblia satanista. Não é, pensou será assim. que Será que não ele não pensou pensou? duas Não, vezes? não, mas assim, né? Tadinho. Mas começa a prestar atenção na Bíblia do Lavi. Um cara que começa, tipo assim, pega lá Bebê de Rosemary, pega os outros filmes de terror que tava rolando, talvez a Bíblia do Lavi, não sei se ele deu uma olhada, mas rolou um cara chamado Michael Warren, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu vou fingir que é. Em 72, o boy escreve um livro de memórias, eu estou fazendo entre aspas, para quem não está Várias aspas, gente. assistindo, várias aspas, memórias, chamado Satan Seller, né? Tipo assim, é meio que o vendedor do Satã. Caixeiro viajante de Satã. Mas é basicamente um cara que no momento era um evangelista que se dizia ex-satanista, e nesse livro de memórias tinha vários rituais e coisas que o Satã tinha feito ele fazer. Eu Ele acho engraçado que super ele não. viveu, Assim, né? Participou, o que ele diz. tipo assim, eu acho engraçado que o povo lança. Vocês vão ver que esse não é o único. Várias pessoas lançam livros contando as memórias das merdas que fizeram via Satã. E não são presas, entendeu? Porque as merdas são crimes, não são, tipo assim, não é qualquer coisa. É você matar gente, é Mas você comer gente morta. Tipo, não, entendeu? Não, não eu me é. pergunto, Ah, quando eu estava ouvindo sobre isso, eu me pergunto aí, tá? Eu acho que eu vou fugir do tema, mas você é mais forte que eu.
Será que não existe um pacto? Vamos entender, né? Aquele acordo de cavalheiros, um pacto silencioso entre mídia, esse tipo de autor, vendedores, sabe? Porque, tudo bem, anos 70, vamos pensar, mas tem coisas que, gente, crime é crime, tá entendendo? A pessoa faz um livro escrevendo que fez isso, isso, isso e aquilo, você tem que ir lá pesquisar. Ou você não acredita que isso aconteceu. Ou você sabe que isso é ficção histórica, vamos botar assim. O bizarro, amiga, porque assim, esse cara foi parar em jornal sério, tipo jornal de investigação da época, etc. Ele virou conselheiro da polícia, isso é um padrão também, você vai ver que todo mundo que faz merda vira conselheiro da polícia. E aí você pensa que, olha só que bem servida, é por isso que dá essa merda. E depois, assim, ele não é... O foda é que quando falam assim, depois ele foi desbancado, né? Tipo assim, é um grande mentiroso. Mede, porque o que é desbancado, assim, não consegue provar que aquelas coisas que ele está dizendo são verdade, mas também não tem nenhuma prova Como é de que que você não prova são. que não é, né? Nesse caso, assim, como é que você prova que não é? Fica Não difícil, né? Pois, entendeu? Fica Então, difícil, assim... porque se a Mas, gente conseguisse assim, provar que não é, algumas coisas já teriam sido. Enfim. esse cara aí faz tour, basicamente, na América inteira, ajuda os policiais e falando coisas do tipo o que Satã faz, como é que são as seitas satânicas, como é que os filmes de terror têm a ver com satanismo, que as crianças não podem ver filme de terror porque senão vão virar satanistas, rock and roll é coisa do Satã, essas coisas, entendeu? Começa a criar esses conceitos assim. O lance assim não é que começa a criar. Eu acho que é uma coisa que vai se retroalimentando e ficando pior, né? É isso, Porque é isso. é A gente não aquele. sabe mais quem criou o que é isso. É muito É isso. antigo. Isso é É isso. milenar. Conceitos Geral, milenares estão se inventando. geralmente essas coisas, na verdade, se aproveitam de sentimentos que já estão na sociedade, assim, já tem várias pessoas pensando aquilo, né? E aí chega um carinha lá e fala, entre muitas aspas, a verdade, aquilo que ninguém tem coragem para falar. E aí, né, temos um aqui, Amor, eu ia grande, falar agora, né? referência. Temos um Compreenda. aqui neste país, né? Alguns, né? Temos alguns desses aí nesse país. E aí, tá, beleza. Esse foi 72. 76, nós temos um cara também fundamentalista chamado Fowler, que é um boy que defendia inicialmente, lembra? Fundamentalistas, presinhos no seu cantinho, porque não querem se misturar com os que eles chamam que é de seculares, que são pessoas, os trouxas, entendeu? São os trouxas. Losers? Não, no sentido de mundo bruxo De muggles? e de muggles. Ok, Tipo, ok. os fundamentalistas não se misturam. Mas ele tinha um lance assim, de que igreja e Estado também não se misturam, porque assuntos religiosos não podem. Assim, né? Peraí. O ponto de vista dele Aconteceu era na mais no igreja, fica sentido na da igreja? política não intervir na É. religião, sacou? É mais nesse Aham, o que sentido do que acontece o aqui, outro. fica aqui. Exatamente. Mas aí o que acontece? Esse cara muito bacana tinha uma escola cristã, porque assim, nessa época, 76, tinha acabado de rolar uma lei para fazer cumprir o fim lá do segregacionismo, da coisa assim, tipo, escolas públicas é para gente branca, para gente negra, tá, amor? É para todo mundo, é escola pública. Mas aí algumas pessoas desse movimento fundamentalista fundaram escolas que eram segregacionistas, só para gente branca. Esse cara era um deles. Principalmente de religiosos. E aí, no início, essas escolas não pagavam impostos, porque era religioso. Olha só, olha só. Mas aí veio alguém lá do governo e falou: não, 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 isso não pode. E aí ele ficou puto e falou: agora a igreja vai intervir no Estado, sim. E aí criou uma organização racista, homofóbica, conservadora, fundamentalista, gente. Vocês sabem tudo que isso inclui. Essa organização que começou a, tipo, ficar gigante nos Estados Unidos, fazendo protestos, propaganda política, o cacete A4. Chegaram a ajudar Reagan a subir no poder, segundo o tal do podcast chamado Seitas, que a gente usa de fonte para o nosso episódio de hoje, que eu esqueci de mencionar. Excelente podcast. Ajudaram? Não sei. Eu acho mais que provavelmente, considerando quem era Reagan, provavelmente sim. E aí, mas olha só que interessante. O cara que falava
não interfere no governo, começa a interferir no governo. Aí ele vira quase um político ajudando o Reagan lá. E aí os outros fundamentalistas ficam assim, agora você é um político, você é um horroroso. E aí surge gente tipo o tal do John Todd, que é mais radical do que o cara que era radical. Sabe assim, você é mais radical para ser anti-você, que agora é o establishment, entendeu? E aí que inventa uma conspiração Illuminati satanista, é outro que reforça o rolê. E aí todos os famosos e políticos estão envolvidos numa conspiração Illuminati satanista. Se isso te parece o QAnon, você talvez não esteja tão... Assim, só jogando, tá, gente? Só jogando aqui para vocês entenderem por que a gente está fazendo esse episódio hoje. Aí, 75. Temos o quê? Ah, isso é ótimo, isso é ótimo. Umas vacas começam a morrer, né? No Oeste. Só que essas vacas morrem de um jeito meio esquisito. Que é do tipo, elas aparecem meio, tipo, drenadas, mutiladas, com um monte de buraco e tal. E aí o povo começa a dizer que é paranormal a parada. E aí, quando é paranormal, é coisa de OVNI, é experimento do governo, ou Satã. Você tem essas três possibilidades, né? Três possibilidades, certamente. Qualquer uma delas, é só você falar arquivo X, eles aparecem e resolvem. Ai, gente, pelo amor de Deus. Na real, era só doença, entendeu? Era uma doença normal. Já tinha gado morrendo assim há muito tempo, só que agora eles falaram, é Satã. 99% das pessoas exorcizadas durante milênios por uma determinada instituição religiosa só tinham algum tipo de problema, enfim, físico, algum tipo de doença. Então é comum, não é? Yes. I'm sorry. I'm sorry. I can't be perfect. Deixa eu fazer as coisas, tá? Por favor. Bem, foram lá, investigaram, falaram a doença, mas assim, o que eu acho que é um padrão que se repete muito nessa história do pânico satânico é assim, o povo vai lá e descobre, é falso, é doença, tem explicação científica, aí o povo fala, não te ouvi. Então, na verdade, é uma conspiração, e quem está me dizendo que não é porque é do Satã também. Esse povo está na conspiração junto com o Satã, e aí é por isso que estão dizendo que não é, porque é para enganar as pessoas, porque na verdade é satanista. E aí, nessa época também é a conjunção. Lembra aquele cara do livro de memórias? Tem vários outros que começam a brotar, todo mundo que é ou ex-participante de seita satânica ou especialista em seita satânica. Eu acho... Que especialidade para se ter, né? E aí, qual é o problema, gente? Que eu acho assim... que também é o nosso problema de hoje, vai ser sempre o problema com essas coisas de conspiração. Parte da conspiração das coisas tem um fundinho de verdade, entendeu? Existiam experimentos do governo, falamos aqui dos gêmeos na semana passada, entendeu? OVNIs eu não sei, eu não me arrisco, eu não quero saber disso, não vou falar sobre, mas assim, tem umas coisas, entendeu? Tem umas coisas, e nesse caso do satanismo, de fato, houve uns cultos satânicos aí. O tal do Satanás podia não existir, mas os cultos tiveram os cultos. Rolou uns loucos também, entendeu? E louco de culto e louco serial killer. Ou só assassino mesmo que não conseguiu fazer em série, mas assassino. Então, a gente vai citar para vocês, se vocês quiserem, vocês busquem as histórias desses moços melhor, mas assim, só para vocês entenderem que os anos 70 e a preparação, o início dos 80 foi assim, prato cheio para esse povo falar, Satã. Os cereais, né? Sei lá, vamos chamar assim. Yes. Temos o quê? Filho de Sam, para quem não sabe, isso que eu acho bizarro, porque o filho de Sam é um cara que saiu atirando no povo aleatoriamente. Um labrador, cara. Amiga, assim, gente, ele matava de um jeito ridículo assim. Para depois dizer que é Satã, desculpa, não tem ritual, não tem faca, não tem sangue, não tem símbolo. Não tem lógica com a própria simbologia que foi criada por trás do que não tinha. Aí criou-se. Mas o cara mandava... O cara era o quê? Era carteiro. Logo ele mandava umas cartinhas para policial e jornalista, dizendo que ele era filho de Sam e que fazia uns rituais. Sam mandou ele atirar. Sam estava possuindo um cachorrinho. O cachorro... É porque eu gravei que era um labrador. Tem um documentário na Netflix. É um labrador. Gente. Tem documentário na Netflix. Eu gostaria só de pegar um momento na vida de vocês e lembrar como é um labrador. Vocês estão podendo fazer isso agora? Lembrem da memória de vocês como é a carinha de um labrador.
Ele é um Golden Retriever com menos pelo e um Rottweiler menor. Agora pensa num labrador possuído mandando você atirar em pessoas. Isso não é coisa de Satã, cara. Isso é coisa de ala psiquiátrica. Não, o melhor é que o cara, sei lá quantos anos depois, confessou de que não tinha porra de labrador nenhum. É que ele só tinha ódio de mulher mesmo, que ele queria matar uma galera, e aí ele jogou essa. Velho. E sabe qual é o melhor? Ignoraram ele. Reabriram É o porque processo Satã, dizendo né? que ele estava trabalhando junto com uma seita satânica. Entendeu? Entendeu? Quando É o povo... porque Satã faz sentido. E o pior é que é policial que faz isso, entendeu? A galera que é para ser autoridade faz essa merda. Aí Quando eu você pensa, digo, por quê, quem gente? vigia? E assim, anos 80 foi uma porra louca, tipo, os Estados Unidos teve cerca de 200 casos de assassinos em série abertos simultaneamente nos anos 80. Assim, de fato, é uma coisa para se estudar America. por quê nos anos 80, tipo assim, será que foi o rock and roll? Será que foram os filmes de terror? Inclusive, se alguém tiver, eu acho que já tem isso, né? Esses Um estudos. estudo. Porque tem um negócio de. Tem uma cidade nos Estados Unidos que tem o maior metro quadrado, psicopata por metro quadrado, uma coisa assim. Se alguém lembrar aí desses estudos, eu sei que essas coisas já foram estudadas. Não sei se estão a fundo ou tão aleatório quanto a gente está falando aqui. Se alguém lembrar, Cara, conta. mas eu fico pensando real que deve ter uma coisa cultural, porque assim, Pensa bem, cara. existe serial killer e psicopata em todo lugar no mundo, mas essa quantidade, Isso. entendeu? Em atividade, na mesma. Você fica Não é? sendo, E de vez gente. em quando, né? Quando esses caras dão entrevista, eles falam, esses são os que foram pegos. Aí você fala assim, pô, peraí, tem mais de você? O que aconteceu nessa terra, sabe? Que é isso? Vamos lá. Mas lembra que o labrador não teve nada com isso? Pô, graça. Inclusive assistam, hein? Eu acho que é filho de Sam, né? Ou filhos de Sam. Filhos Meu de pé, Sam, eu acho que é sobre o povo que acha que é filho dele, não é? Que Não, tem dois peraí. documentários sobre o cara. Tem um documentário sobre o cara e tem um documentário sobre as pessoas que acham Pensando. que são filhas do cara. Eu acho que esse é o sobre o cara, gente. É sobre. Gente, 2021, vai. Netflix fez um buzz documentário aleatório. De serial Ajuda a killer. gente. É... Vocês vão achar um cara que tem uma carinha gordinha, assim, compridinha. Vocês vão ver a cara dele lá na Netflix. Vai dar Ó, bom assistir. eu vou seguir falando aqui minha linha do tempo de gente que mata a gente pra gente seguir no roteiro, porque a gente ainda tá na página 2. Gente, eu tô muito Cara, desacostumada com o roteiro. Não, a gente tá na página 3 de 4. Tá no início da 3 de 4. Eu acho que estamos let's bem. go. Eu acho que estamos bem. Let's go. Bem, tivemos o quê? Os Estripadores de Chicago, que, mano, essa me doeu ouvir. Esse eu não queria ter conhecido, não. Que é basicamente um cara chamado Robin Getz, que começou a ouvir muito heavy metal e consumir satanismo nos anos 70. Gente, só que eu acho que é bom a gente dizer que, assim, todo mundo, todo jovem ouvia heavy metal e lia sobre ocultismo nos anos 70. Era parte de ser adolescente nos Era anos da 70 cultura, né? nos Tipo o Estados Unidos. TikTok. Exatamente. É isso que eu tô... nem todo Flash. mundo virou um serial killer escroto líder de seita, entendeu? Eu acho que isso é Calma aí, importante da né? gente frisar. O outro lá, que a gente vai falar daqui a pouco, culpou Dungeons and Dragons, entendeu? Fala sério que todo mundo que joga RPG é serial killer, vai se fuder, entendeu? Imagina. Imagina, todo mundo que abriu, ligar um videogame e sair por aí matando os outros. Gente, Não, gente, não. raciocínio. Bem, tá, ok. Esse cara aí fundou não, ele era um cara meio, como é que é o nome disso? Sadomasoquista, Sadomasoquista? É esse? sádico, a palavra é sádico. O cara era sádico. Aí ele primeiro casou com uma moça cristã, que eu achei muita coincidência o nome da moça ser Rosemary. Eu até fiquei pensando, será que essa é a história original? Mas não, é depois, não pode ser a história original do filme. Será que ele casou com ela porque ela se chamava Rosemary? Sei lá, sabe? Assim, vai ver que era a pira do cara. Olha, Não sei. pode ter sido, hein? Mas assim, o cara era muito escroto com a mulher dele, né? Chegou uma hora que... Escroto, né? Sádico, né? Gente, vamos lá. Real. Tem gente que gosta de BDSM, mas é uma coisa consentida, combinada. No final das contas, não é tão doloroso assim. É uma coisa do combinado, não sai caro, não é? Quando não é combinado, é o seu marido nos anos 70 que diz que você tem que ser queimada a vela durante o sexo, ou tipo ser espetada, e desculpa a imagem mental, não, né? Então, mas aí chegou um momento que só a Rosemary não era suficiente para ele, né? Porque ele era lá o sádico com as imagens mentais dele. Ele começou a procurar outras mulheres.
Enquanto isso, ele fez um templo satânico no sótão dele. Criou uma caixinha com recordações. Não sabemos que tem essa caixinha. Eu acho muito interessante porque o final dessa história é muito bom. Pensa aí, uma caixinha de recordações de brindezinhos no sótão de templo dele, enquanto ele estava saindo com outras mulheres que não eram a esposa dele, tá? Guarda essa informação. Aí ele começa a recrutar pessoas. Na verdade, são três jovens idiotas, um irmão dele e dois outros funcionários da empresa dele de Claramente carpintaria. idiota, gente. Claramente, gente, jovem idiota. Não que justifique o que eles fizeram, tá? Mas assim, jovem idiota influenciável. Não acho que todo mundo que entra em culto é jovem idiota influenciável, tá? Eu acho importante dizer isso. Eu acho que existem muitas formas de se entrar num culto. Nesse caso, era isso aí mesmo. E aí ele falou, vamos fazer. Tipo, passou um tempão aí introduzindo eles no tal do satanismo inventado dele, porque ele pegou a Bíblia. Lembra a Bíblia do cara? Lembra o pobre? Lembra do pobre lá? Então, pegou a Bíblia do cara, interpretou do jeito que ele quis. E aí ensinou para esses garotos e falou: então, vamos fazer agora um sacrifício para Satanás. Pegaram uma moça, estupraram uma moça, cortaram o peito fora da moça. Fiquem com essa imagem mental maravilhosa, só que não. E botaram lá na caixinha de. Então você imagina as outras coisas que tinha na caixinha do cara. Porque isso não é dito, mas eu fico pensando nas outras coisas que tinha na caixinha do cara. Isso é muito importante para mim, porque eu tô até agora pensando nessa merda. Então eu vou jogar para cima de vocês também, porque eu não sou obrigada a sofrer sozinha. Eu sou sádica também. Então, do seu jeito. Basicamente, eles fazem isso mais umas 4 vezes, só que aí deixam gente sobreviver, né? E aí a pessoa que sobrevive mutilada, sim, a moça sobrevive mutilada, sem peito, porque é uma parte do ritual, o negócio de cortar fora o peito das moças. A moça vai para a polícia, vai para a mídia, os caras são encontrados. Acabou esse, mas assim, pensa mídia. Lembra que eu falei mídia? Muita mídia em cima do culto satânico, de fato satânico. O cara tinha um templo cheio de cruz invertida no sótão. Né? Entendeu? Então, assim, você pensa, lembra do pânico que estava sendo formado? Você vai tendo uns alimentos, né, para o bichinho que está quietinho. E você muito foi dos alimentando, fortes, né? muito dos fortes. Aí depois desse teve um outro doido. Não sei se eu posso desrespeitar os doidos assim, mas assim, teve um cara aí que jogava Dungeons and Dragons e também era ocultista e também ouvia heavy metal e usava preto. E aí chegou um momento disso que ele começou a fazer uns rituais, achou que estava sendo possuído por um demônio, matou os pais, foi preso. E aí, depois de um tempo, se converteu, né? Ficou evangélico e começou a dar declarações na mídia de quanto Dungeons and Dragons e Heavy Metal faz mal para você e faz você matar seus pais porque você é possuído por um demônio. Ah, faz. Sean Sellers, o nome desse aí, para quem quiser pesquisar, saber mais. Isso aí, gente, ó, o outro é de 81, esse aí é de 83. Ele mata os pais em 86, se não me engano. É isso, 86. Pra vocês terem noção. Anos 80, foi barra pesada. Aí a gente teve o Nightcrawler, que é um dos meus casos favoritos, mas eu tenho muito nervoso desse boy, que é Richard Ramirez. Esse vale a pena pesquisar, ouvir. É um caso muito interessante. Mas era um cara que invadia a janela alheia na Califórnia, entre 84 e 88, matava o povo de formas bem horrorosas e ritualísticas e do tipo pentagrama em batom na parede e aí estupra a mina e faz ela jurar para Satanás e deixa ela viva para contar à polícia que ela, entendeu? E aí no tribunal quando ele vai preso vestindo uma porra de uma camisa do AC/DC, eu fico com raiva dessa merda, entendeu? Porque assim, não que eu ame AC/DC, mas assim, ouvi na minha adolescência. Era uma das minhas bandas favoritas na adolescência. Eu tive essa fase AC/DC. Não fiquei feliz. E aí ele fala lá, Hail Satan, no tribunal dele e tal, mais um para coisa do Satã, faz mal a crianças e torna elas Satã via rock and roll e etc. Via rock and roll e drogas e sexo. Faz mal para as crianças e faz elas virarem serial killers.
E aí, tô, tipo, correndo, amiga. Pode falar. Não. É que é porque eu ainda tô com medo que a gente ainda não chegou na página 4. Mas eu tô, tipo, falando direto. Fala, dá seu depoimento sobre esses três casos que eu acabei de citar. Não, na verdade, eu tô tentando lembrar se tinha documentário para indicar, mas O eu não lembro. Nightcrawler tem. Esse que eu tava na dúvida se tinha para as pessoas Tem na verem Netflix. Tem na no Netflix. Netflix. Eu não lembro qual é o nome, se é Perseguidor da Noite mesmo, que é a Pois tradução em é, será que é português. esse? A Mas, partir de cara, quando? se você bota Richard Ramirez, Uhum. isso eu fico puta também, o cara ainda por cima era. Eu não sei porquê, mas me dá uma irritação muito maior quando o serial killer ou é latino, ou Richard é Ramirez é o negro, ou é cara. mulher. Eu fico assim, Ele tinha uns puta, dentinhos mano. afiados. Vocês vão Tinha, reconhecer logo quando tinha, aparecer, assim. Os dentinhos de tinha. vampiro. É. Tem sim, tem mesmo, tem mesmo. 2020, gente, vamos lá assistir. Não, e podre, o povo descreve que ele tinha. Cara, eu fico pensando, você já tá sendo morta ou estuprado, o cara ainda tem um cheiro de ovo podre saindo da Cara, porra da boca. Ai, gente. Desculpa as imagens mentais desse episódio. Será que a gente tinha que ter avisado o gatilho antes? dá um Vou botar um alerta. anúncio de gatilho antes, porque nos outros eu não peguei tão pesado de descrever as coisas. Vai que o povo, Vejam né? documentários se quiserem saber mais. Esse tem. Exato. Ah, tem até uma criança envolvida. Inclusive, assim, Tem. só assistam se Tô vocês lembrando, é quiserem nojento, muito ver, sim. porque tem Porra, esse lance. fala Aí, sério. bem, eu vou falar, antes de eu falar dos narcossatânicos, que é o outro culto que de fato Gente, isso é existiu. glorioso de uma certa forma. Assim, não é bom, Não mas é isso eu não. realmente não sabia que isso existia. Mas depois eu pensei assim, caralho, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, a gente tá perdeu-se o limite de qualquer coisa. Nar... Narco-satânico. É. Bem, Fala, amigo. eles são em 89, eu já vou chegar lá, porque eles, assim, eles são tipo a cerejinha no bolo, mas a merda já estava instalada. Em 88, tem um cara chamado Geraldo Rivera, que tinha um programa meio sensacionalista, assim, que fez um especial chamado Devil Worship Exposing Satan's Underground. Então, é tipo assim, os adoradores do diabo expondo o subterrâneo de Satanás, é alguma coisa assim, né? Tipo, livro de tradução. É, e aí aparece o tal do Chan lá, que fica falando que Dungeons and Dragons e Bíblia Satânica e Rock and Roll fizeram ele matar os pais. Tem esse. Uhum. Tem o pobre do Ozzy Osbourne tentando dizer, gente, é tudo fake. Eu como morcego, sim, mas é só no palco. É tipo assim, Mas é de as minhas... mentirinha. É tudo de mentirinha. Tadinho, ele tentou. Tadinho, é assim... É assim, amiga, eu vou te Choices, né? falar Que nem o aqui cara que como escreveu a Bíblia fellow. Satânica, né? Tipo assim, amigo, É, eu sei que tem foi uma arte, mas galera, assim... tem uma galera que eu olho e falo assim, ah, cara, eu tô entendendo, eu tô entendendo, você tá fazendo isso de expressão artística ou o tanto de coisa necessária para você ganhar o seu pão. Mas às vezes tem uns limites da coisa que eu fico. Será que Cara, você mas, só está mas, ajudando a alimentar o que não há? mas Não adianta sabe, depois você falar que não há. sabe qual é o foda, assim, tipo assim, já que o nosso podcast é sobre entretenimento, né? É, eu acho muito bizarro, que a gente sempre fala assim que, tipo, entretenimento tem influência sobre as pessoas, etc. Mas existem umas coisas que, assim, quando a gente cria, a gente está sempre pressupondo o melhor do ser humano, eu acho. De tipo, interpretação de texto, Eu entendo. Mas equívoco, né? eu acho que sim. Acho que tem também muita. Eu não sei, sinto que tem umas coisas também muito sem lógica. Talvez por eu achar que tenha. Talvez por eu ser muito apegada à lógica. E algumas vezes eu achar uma grande bagunça, né? Algumas dessas figuras que eu também ouvi na adolescência, um pedaço da vida adulta, enfim, de extremos do rock, vamos chamar assim, que você fala que é ateu, mas você está aí fazendo Hail Satan, o que você está fazendo? Sabe? É divertido? Não sei, talvez seja, não sei, em situações específicas, mas aí depois né, você vai sentar lá para dizer que não é, e fica desvalorizado, sabe? Sei lá. São aqueles questionamentos. A gente não tem resposta certa para isso. Sei lá o que é certo, o que é errado nessa questão. Mas essa do Ozzy, eu ouvi e falei, Ozzy, amado. Ah, tá bom, falou, fez o teu, segue aí, sabe? Enfim, vai pra Bem, casa. Descansa. além do pobre do Ozzy e do tal lá do Dungeons and Dragons, teve o quê? Polícia,
psicólogo, os especialistas tudo em seita, todo mundo dizendo assim, então, galera, tem várias seitas aí estuprando criancinhas, tem várias seitas aí matando criancinhas, sacrifícios humanos, blá, 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 a gente pegou gente assim, e depoimentos de gente que saiu de seita e que foi forçada a fazer sei lá o quê, vítimas, teoricamente, dessas coisas. E aí, assim, nessa época a coisa já estava já começaram os resultados, que a gente vai falar daqui a pouco, desse tal. Assim, Deu perdido, né? daqui a pouco começam os resultados dessa merda. Assim, na verdade, estavam Entendeu? começando aí, mas assim, só para vocês guardarem. Esse programa já estava rolando a merda que a gente vai falar daqui a pouco. Isso é 88, 89 tem mais um reforcinho aí no rolê, que são os tais do narco-satânicos, que esse nome é muito maravilhoso. Começa com um Ai, que cara horror. chamado Adolfo Constâncio, que o menino é criado por uma mãe. Gente, atenção para Compreendo. intolerância religiosa, tá? Vamos aqui que o cara era surtado, era psicopata. O problema não tá na religião, tá? Eu não Não tá, estudo gente. essas religiões, não sei qual é delas, elas têm sacrifícios com animais, ponto. Para aí, todas elas, inclusive as mais pesadas, que mexem com morto, nananana, para aí. O resto foi tudo responsabilidade dele, entendeu? Tá? Só pra gente deixar isso bem claro. Bem, ele tinha uma mãe que mexia com santeria, na casa o tempo todo tinha animal e tal, ele era muito isolado nesse. Ele era muito isolado nesse mundinho da santeria, porque a casa, ela cuidava dos bichinhos que ela ia sacrificar na casa, e aí ficava aquele cheiro de bicho, não sei o que. As pessoas, ele foi criado, tipo, muito isolado com essa mãe, santeria, blá, blá, blá. Depois disso, mais tarde, ele se muda para o México, e aí ele entra numa religião chamada Palo Mayombe, que também tem um lance de sacrifício, e só que é uma religião mais voltada para controlar morto. Tipo assim, a ideia é essa, tipo, usar os mortos para realizar coisas. E aí também tem a ver com esse negócio de ganhar poder via sacrifícios de bicho. Sacrifício de bicho. Não que seja melhor, não que seja pior, eu não vou É. avaliar, entendeu? Eu como carne, eu Uhum. não posso julgar sacrifício nenhum. É, e aí, nesse sacrifício, você tinha um negócio, caldeirãozinho, que você jogava os restos dos animaizinhos e várias outras coisas mágicas lá, chamado Niganga, tá? Guardou isso? Beleza. Esse cara, no México, começa a fundar uma seita. Ele primeiro fica muito poderoso, sendo meio que o magicão lá pros narcotraficantes e para a polícia. Uhum. E aí, ao invés de fazer mágica, ele pega a informação da polícia, dá para os narcotraficantes e enriquece. É basicamente essa lógica, entendeu? Porque assim, o povo é otário mesmo. Eu tipo assim, mano, como é que entendeu? X9. Como é que a polícia não junta 2 mais 2? Eu não entendi como é que eles deu tão bem nisso. Mas assim, basicamente ele faz isso. Aí, nisso que ele fica amiguinho dos narcotraficantes, chega uma hora que ele fica muito amigo de uma família mega poderosa de narcotraficantes, que fala assim: ah, vem para essa cidade tal aqui, que é uma cidade menorzinha. Ele vai para a cidade e aí vira tipo o João de Deus, entendeu? Cria lá o cartel dele, Ótima seita referência. dele, dominadora da cidade. E começa a matar gente. No momento que ele tem uma seita, tipo, o povo fazendo tudo para ele, e ainda por cima o dono do tráfico da cidade, ele começa a matar gente para botar no caldeirãozinho dele, entendeu? Porque ele acha que ele vai ficar mais poderoso. Porque por que eu mato bicho se eu posso matar gente? Então, essa é a Né? lógica. Ele faz isso por um bom tempo, só que com gente da cidade e com gente dentro da seita, etc. Até o momento que dá errado uma dos rituais dele lá e ele pega um cara que é tipo um estudante americano que tá lá a passeio no México, É, né? aí realmente. E aí fudeu, né? Porque você pegou um cara de classe média alta, branco, universitário. É. Amigo, não Aí, deu certo, veio a polícia inteira, acabou com os narco-satânicos, o né? cara Essa morreu, é gravei isso isso. aí, narco-satânicos. Procurem mais sobre os narco-satânicos se vocês se interessarem, mas isso foi em 89. Pensa assim, isso já foi quase no final do rolê, mas ainda É. assim, dá uma pitadinha a mais, né? Pô, No caldeirão. tempero extra. Tempero extra. Mas basicamente, pensa assim, já estão tendo histórias pesadíssimas reais
ligadas a isso. Tem as histórias inventadas do povo que diz que sobreviveu, que escreve livro de memória. Nananana. O povo está querendo cada vez mais, porque existe isso, né? O ser humano se adapta e quer as coisas mais intensas. Então, assim, se você já está alimentando o povo via mídia com essas histórias trágicas, bizarras, o povo quer mais, quer mais, quer mais. E aí lança em 80, talvez, ali, no meio dessas coisas todas, lança um livro chamado Michelle Remembers, que é o quê? É uma mina que foi para um psiquiatra, e aí o psiquiatra começou via hipnose a, teoricamente, fazer ela lembrar de traumas da infância, em que ela foi torturada, estuprada, o cacete a quatro, pela própria mãe e o culto satânico da mãe, e depois foi salva pelo anjo Miguel. É um negócio muito doido, que você fala assim, É um gente, isso negócio é um muito surto. louco, Você, cara. você ouve, você fala, isso é um surto. E não tem prova nenhuma. Mas, naquela época, isso não importava muito, porque o povo só queria saber mais. Mas, assim, o importante dessa história é que, além de descrever como crianças eram abusadas por esse negócio satânico, porque até então você tinha, tipo, os relatos dos ex-satanistas, né? Tipo, aquele cara É. lá, o vendedor do Adultos, acho que isso é Satã. importante falar, né? Sim. Adultos, às vezes homens adultos, acho que a gente pode até pensar assim, né? Uhum. Homens adultos falando sobre isso, poxa, ruim, complicado. Mas aí você puxar uma memória de infância, caraca. E tem, assim, mesmo os assassinos, né, os serial killers, todo mundo matou gente adulta, né, matou mulheres e tal, mas até lá, lembra, 200 assassinos em série, Oh, assim, tipo, que fase, até América. aí, né, mas só para dizer o quê? Nesse momento que é uma mulher, também é uma mulher velha, sei lá, devia ter a nossa idade, né, adulta, Adulto, é, vá. adulta, falando que ela teve na infância esses Infância. traumas com culto satânico e que isso foi apagado por Satã da mente dela e da mente da mãe dela que teria feito isso. Ou seja, ela teve uma vida normal porque É. Satã apagou as memórias dela e da mãe dela. Satã em especial, tá? Não Então, foi enviado, não, pense, foi ele. pense assim, pro povo que ouve isso, fala assim, eu não posso confiar nas minhas próprias memórias. Pode ser que eu tenha abusado dos meus filhos, ou que meus filhos tenham sido abusados e não se lembrem. Ou então, assim, passa. A conspiração vai para outro nível. Saca assim? Outro Tipo, nível. Você não tem controle? Você não tem controle. a paranoia fica enlouquecida. Aí trouxe, tipo, dois casos que ficaram icônicos relacionados a isso. Um é que, tipo, de duas irmãs. Virou modinha regressão, né? Nessa época, não preciso nem dizer. Que hipnose, regressão, para lembrar de não sei o que, virou modinha. Tiveram duas irmãs que foram para o acampamento cristão, e aí a moça do acampamento cristão fez uma regressão nelas e falou que o pai delas tinha abusado satanicamente delas quando elas eram crianças. Aí elas chegam em casa, falam para a mãe. Aí a mãe pergunta pro marido, ele fala: Não lembro, mas como eu ensinei as Não minhas lembro, não. filhas a serem honestas. Então deve ser verdade. Então deve ser verdade. Então, Isso é muito muito sinistro. bizarro. Cara, peraí, cara. É isso, ele prefere acreditar nas crianças, porque ele, né, prefere acreditar na educação que ele deu para as crianças, na fé que ele deu para as crianças, do que ele não fez. Olha que loucura, né? O que aconteceu E, com a mente desse povo nessa época? e aí junta isso no interrogatório, existia nessa época uma conduta de interrogatório, inclusive tem um documentário também na Netflix de Confession Tapes, talvez, que é dos caras que Hum, são. Que é isso, da pessoa confessar um negócio que não Confession fez Tape. por causa da forma que o Uhum. interrogatório é feito, assim, do tipo. É mesmo. Pesado, Assim, vários episódios. no caso do Confession Tapes, eu não lembro mais, né, gente? É muita coisa que a pessoa assiste. É, Mas assim, eu esse não, inclusive é antigo, né? eu não lembro mais se eles acreditaram que de fato fizeram ou se eles admitiram porque ficaram com medo. Porque tem essas duas hipóteses, né? Geralmente, quando a É, pessoa tem. confessa algo que não fez, né? Mas eu acho que em alguns casos tinha, assim, quem pelo menos por um tempo, né, acreditar, chegou a ponto de, não, acho que fui eu que fiz isso sim. Fui eu, sabe? Aquela coisa. E depois, não, peraí, não foi não. Tenso isso, né? E assim, os meninos que, tipo, se drogavam pra caramba, e álcool, pelo que eu lembro era isso. Nesse caso, era porque a gente estava nessa fase de Satã pode ter apagado minha memória. Então, aí você tem uns psiquiatras fazendo umas regressões lá no confessionário, os tais dos ex-satanistas
experts e a polícia com manual de interrogação X, e aí o cara confessou tudo. Depois se arrependeu, né? Depois que foi preso e os cacete A4 se Depois arrependeu. pensou bem, né? Acho que Mas também aí já vale tinha... pensar. Hum. E assim, essas pessoas estão numa situação, acho que, disso quando a gente fica assim, como é que você é obrigada a citar, né? Você é obrigada a falar. Mas tem um dos caras que foi torturado no caso Evandro, que ele nunca confessou a parada. Aí você fala assim, não, tá vendo? E quando ele dá a entrevista, ele fala, não sei por que que eu não confessei. Eu não confessei, eu não fiz nada de errado. Eu não falei. Torturado. Não foi fala, safado, 3 tapinhas, não. E sei lá, um ou outro não fala, mas às vezes é um nível. Eu acho que Confession Tape é super bom para entender isso, pelo nível de. Às vezes ninguém está apanhando, é uma questão de ir te convencendo, de te deixando no lugar e não sei o quê, sabe? Uma coisa de psicológico. Um exemplo é esse pai aí que confessou, uma coisa que rola que a gente... O porquê que a gente sabe que ele não fez nada? Teve um psiquiatra que estava achando isso muito esquisito, ele foi chamado para o caso, eu não lembro mais por que lado ele foi chamado, mas ele estava achando isso muito esquisito. E aí ele chegou pro cara e falou: além das suas filhas, você também abusou sexualmente, satanicamente, sei lá o quê, dos meus filhos. E aí o cara, ele inventou isso pro cara, né? Claro. E o cara confessou que sim. Porque ele já estava tão. Ele já estava numa. Assim, o nível que já tinham torturado mentalmente, né? Que não a tortura só física, né? A tortura psicológica também. Da braba, da intensa. Enfim. Bem, além disso, tem aquele caso que eu falei na semana passada dos Memphis 3, que rolou em 83. E eu aconselho muito o documentário. Ai, meu Deus, agora sumiu da cabeça. Que é da HBO, Paradise HBO, Lost. acho que, né? Paradise Lost, de Paraíso Perdido, que é Tem no baseado mesmo YouTube. no que ele. Cara, vale super a pena ver. Alerta gatilho, tá? Para esse documentário. Acho que o primeiro episódio, eu acho que eles mostram As essas crianças, né? criancinhas É mortas. pesado, é bem Eu pesado. falei, ei, peraí, na Eu cena do super não crime, assim. queria, eu super não queria Tipo, ter visto isso. calma aí, sabe? Bem, tem isso, mas assim, de resto o documentário é interessante. Vale. E se não tivesse existido esse documentário, os garotos não teriam sido inocentados, mas foram 3 adolescentes que Verdade. foram presos, e preso, tipo, 2 deles, sentença eterna, um deles, corredor da morte. E passou, tipo assim, Era um deles no corredor da morte, né? mano, Que o garoto loucura. envelheceu no corredor da morte, ele saiu, ele já tinha uns 40 e poucos anos. Tipo, você No, não existe. passar Você sua vida no existe. corredor da Não morte, existe. assim, Não é só preso, é simplesmente com a faca no pescoço. Pensa isso, tem uma guilhotina te esperando para cair, é só dar o dia. mano, e assim, além da injustiça, né, absurda e essa situação toda que a Isa acabou de falar, assim, o caso não é resolvido, né, porque você foca toda a sua linha de investigação num achismo do É Satã isso. lá, do menino que usa preto e gosta de Wicca. E aí, Eu no fim acho, do dia, quem matou as crianças? quem matou as crianças? Matou mais crianças, tem mais criança sumida aí. Que isso? Os pais não sabem até hoje. Sabe? Que, caraca, foca, sabe? Eu acho que uma das grandes complicações dessas situações são isso, no fim das contas. E aí, quem que matou, né? Nesse caso assim, que sem, vira sua investigação para outro lado. Tá aí. Quem tá matando por aí ainda? Será que, sabe? E essas famílias que ficaram sem saber, sabe? Pelo amor de Deus, gente, preto é chique, preto é bacana. Pergunta pra galera da moda, relaxa, sabe? Eu só Sossega. praticamente uso isso, então acho que é aquele Preto é momento chique, que... preto veste bem todo mundo. Deixa de ser ridículo, dá raiva. E o Enfim. terceiro caso tipo, botei entre aspas, acredito nas crianças, porque foi, tipo, literalmente uma epidemia nos Estados Unidos inteiro. Além dos adultos que faziam as regressões, de repente os pais deles, alguns vivos, alguns mortos, viravam culpados de abuso sadomasoquista, não, abuso satânico. Que é muito bizarro, gente, isso é muito bizarro. Mas, além disso, teve também as crianças que começaram, viram bruxas de Salem mesmo, né? E criança é um bicho muito... Você induz, foi, né? É brincadeira, né? A Pô, já criatividade assistiram A infantil. Caça?
Já Porra, assistiram A Casa? Em 2012. Tem Mads Mikkelsen. Assistam. Tem no Prime, conferir aqui. Dá pra ver. E é uma coisa assim, tipo, a criancinha ouviu um negócio, ouviu outro negócio, tá de uma criancinha mesmo, tá? É uma situação, ouviu um outro negócio, né? Aí viu o professor, juntou, criou uma historinha na cabecinha dela, você ouve, você fica apavorado, caramba, o que aconteceu com a criança? E tá aí umas 2 vidas destruídas, né? Porque, enfim, a criança é o que há de mais puro, mais inocente. Todo mundo fica apavorado com um crime contra uma criança. E se a criança falou que alguma coisa aconteceu, você tem que, no mínimo, ir lá ver, né? Mas Bem, calma. e assim, só para você entender o que aconteceu, foi basicamente um monte de gente que tinha creche, tipo assim, donos de creche, professores de creche. E eu acho muito interessante, né, que creche é o que permitia as mães trabalharem, né? Eu acho meio. Não é? Olha direitinho essas Eu coisas. acho que é interessante como essas coisas Pensa acontecem. bem. Muitos pais e mães também começaram a ser acusados e foram para tribunal, alguns presos, corredor da morte, etc. Alguns conseguiram se livrar disso, mas assim, só para vocês entenderem o nível do estrago que foi esse pânico satânico, aonde que isso desembocou. E aí, por que eu acho importante a gente falar isso? Porque a gente está na era da fake news, né, galera? Tipo assim, isso aí tudo já era fake news lá Alô, desde os anos 60, mas Isso a é gente fake news, gente. a gente está no momento em que o pânico moral assim tem um campo fértil para ir. O QAnon que eu joguei e saí correndo na frente é meio que o revival da maioria dessas coisas. O Trump tem muito essa revive muito dessas mensagens da época do pânico O satânico. mano vai entrar aqui no nosso país e vai acabar com tudo. Eles vão trazer não sei o quê, não, eles vão matar nossas crianças, vão levar nossas mulheres, enfim. Aqui a gente tem uma tentativa disso com os comunistas, né? Ah, é. Super comunistagem, nossa senhora. Mas assim, é só para falar, fiquem ligados, entendeu? Fiquem ligados com esse tipo de discurso nós versus eles. A gente está num momento muito que as coisas estão muito, como é que é o nome disso? Rivalizadas, né? Tipo, você tá sem som, amiga. Peraí que eu tava tossindo. É. Eu acho que era polarizado, você queria dizer. Polarizado, exatamente. Assim, só tenham cuidado com discursos, com mensagens, Eu não com ouvi aonde direito. as coisas vão dar, entendeu? Eu acho que talvez seja a mensagem final do episódio. Uhum. Se vocês quiserem mais detalhes, esse episódio foi todo baseado em 5 episódios de um podcast chamado Seitas, que são 5 episódios que vão muito detalhadamente nessas coisas todas que a gente falou, mas tem muita coisa na internet sobre o pânico satânico, se vocês quiserem pesquisar mais, se aprofundarem nesses casos todos que a gente mencionou, então vão em frente. E quer dizer mais alguma coisa, amiga? Ou saideira? Acho que não. Acho que vamos sair. Então vamos de saideira. O que você tem Partiu. aí de saideira? Qual é a sua saideira, amiga? Ai, meu a minha saideira tá no In-Between. Se chama O Chalé. É um filme de 2019. Eu, pelo menos, acho muito interessante, porque ele é um terror. Ele tem um momento que eu acho bacana, que é o do e depois, né? E da pessoa que sobreviveu ao culto, como é que fica? Eu gosto muito desses olhares, né? A gente já viu muito filme de culto, a gente tem uma ideia. De alguma forma ou de outra você acabou vendo, mas eu gosto muito de entender os depois, né? E as pessoas sobreviveram, e quem fugiu, sei lá. E é um terror psicológico intenso. A gente tem uma protagonista, divide o protagonismo com 2 crianças, e aí, lógico, a gente sempre tende a acreditar na inocência delas. Spoiler. E uma protagonista que é uma sobrevivente de um culto, né? Então a gente sempre fica esperando fica vendo o que essa pessoa tem, né? Que sobreviveu. Um culto de fato, um culto de fato, um culto religioso
Não um culto satanista, um culto daqueles ultra religiosos, conservadores, uma coisa bem intensa. E, enfim, um belo terror. Eu não vejo muito alarde por ele. Ele tá lá no HBO Max. Assistam com disposição, em dias simpáticos. Vale a pena, boas atuações, poucos atores. E é isso aí. Vejam lá. Seu. O meu é um TikTok, é um perfil no TikTok, chamado @Tofology, Tofology. E é uma mina que fala sobre... Ela fala sobre várias coisas de ciência e tal, mas um dos assuntos principais são teorias da conspiração e assim, o que torna uma teoria da conspiração crível e não crível, níveis para você analisar isso. Ela vai bem profundo nessa questão, então eu acho que, não sei, é interessante descobrir o acaso e foi muito bom, assim. E ela é divertidinha também, é uma menina engraçadinha, gostei dela. Tomara, porque esse papo aí, caralho. Não, é muito Pra bom. rir. Não, dá pra rir, ela é ótima, dá pra rir, dá super pra rir. Vou. Acho que é isso. Vamos gravar, antes de dizer tchau, vamos gravar o anúncio de gatilho pro início, porque só pra eu não esquecer de fazer isso depois. Para de tossir. Então, tchau, galera, beijos e até o próximo episódio. Gente. Até o próximo.